Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Em 12 de julho de 2015, na praia de Genipabu, em Extremoz, na Grande Natal, Rio Grande do Norte, Maria Eduarda Lima da Silva, de 11 anos, saiu com seu irmão Jeová para devolver pertences à ex-companheira dele. No meio do caminho, como Jeová não queria se encontrar com a ex-mulher, parou para conversar na casa de Carlos Alexandre de Andrade, de 38 anos, que era caseiro de um sítio, e pediu a Maria Eduarda que fosse sozinha até a casa da ex-companheira entregar os pertences. Em determinado momento, Jeová deixou a casa de Carlos Alexandre para comprar cigarros. Nesse intervalo de tempo, Carlos Alexandre teria ligado para a ex-mulher de Jeová e pedido que Maria Eduarda retornasse à casa dele, pois seu irmão estava esperando por ela. A menina saiu e depois disso desapareceu. Em 14 de julho, a família procurou a polícia e registrou o desaparecimento de Maria Eduarda. A comunidade local se uniu à família para auxiliar nas buscas pela menina e os esforços se concentraram nas proximidades da residência do caseiro, que supostamente teria sido o último local onde Maria Eduarda esteve. As pessoas se dividiram em dois grupos de busca, até que por volta das 8 horas da manhã do dia 16 de julho, na região das dunas, depararam-se com um buraco recém-cavado e coberto com grama. Ao começar a cavar, sentiram um odor extremamente desagradável e imediatamente acionaram a polícia militar. O corpo de Maria Eduarda foi encontrado enterrado e os familiares a reconheceram pelas roupas que eram as mesmas que ela vestia no dia do desaparecimento em 12 de julho. Peritos estiveram no local e levaram o corpo da menina até a sede do Instituto Técnico Científico de Perícia, ITEP. Outra equipe foi acionada para realizar a perícia na residência do caseiro. Maria Eduarda morava com o irmão e com a mãe, a cerca de 2 quilômetros do local onde seu corpo foi encontrado. Jeová, irmão de Maria Eduarda, foi detido para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento da menina, mas posteriormente foi liberado. Carlos Alexandre foi preso sob suspeita de estar envolvido na morte dela. O delegado Raimundo Rolim, responsável pelo caso e titular da delegacia de São Gonçalo do Amarante, afirmou que Severina de Lima, mãe de Maria Eduarda, relatou que Carlos Alexandre assediava a menina, oferecendo presentes na tentativa de seduzi-la. No entanto, durante o interrogatório, Carlos Alexandre negou as acusações, alegando que a menina se oferecia a ele. Além disso, ele negou qualquer envolvimento com a morte de Maria Eduarda. Ainda segundo o delegado, na casa de Carlos Alexandre, foi encontrada uma toalha infantil recortada, cujo pedaço que faltava foi usado para amordaçar Maria Eduarda. Quando o corpo foi desenterrado, havia um pedaço de pano enrolado na boca da menina. Na casa, a polícia encontrou diversos vídeos de conteúdo adulto, inclusive envolvendo crianças. Também foram identificadas prováveis manchas de sangue em um colchão no imóvel. O delegado informou que Carlos Alexandre já tinha sido preso 2 vezes por casos de estupro ocorridos em Extremoz em 2003. As vítimas foram uma adolescente de 17 anos e uma mulher que ele chamava de tia. Ele cumpriu parte da pena na prisão e estava em liberdade condicional, cumprindo o restante da sentença. Além disso, Carlos Alexandre tinha um mandado de prisão em aberto, expedido em 26 de fevereiro de 2014, pelo estupro de 2 irmãs gêmeas de 15 anos, ocorrido em 2006, no bairro Pajuçara, na zona norte de Natal. Carlos Alexandre consumou o ato de violência sexual com uma das adolescentes e tentou com a outra. Ele teve acesso às vítimas devido a um relacionamento homoafetivo com um parente delas. Em 17 de julho, Maria Eduarda foi sepultada em São Gonçalo do Amarante, também na região metropolitana da capital potiguar. Os laudos do ITEP confirmaram que a causa da morte de Maria Eduarda foi asfixia mecânica resultante de esganadura. Em 23 de julho, Carlos Alexandre teve a prisão preventiva decretada. Ele foi apontado pela Polícia Civil como suspeito pelo desaparecimento da filha de uma ex-mulher ocorrido em 2008.
Lindomara Soares da Silva, então com 28 anos de idade, desapareceu em 2 de março de 2008. O desaparecimento dela não chegou a ser registrado em nenhuma delegacia, pois, de acordo com o irmão de Lindomara, Carlos Alexandre frequentemente afirmava que ela havia telefonado. No entanto, quando os familiares pediam um número para falar com ela, Carlos Alexandre alegava que era confidencial. Apesar das suspeitas de que ele estivesse ocultando informações, a família acreditou em sua versão. Lindomara morava próximo à casa onde sua mãe e Carlos Alexandre viviam. Ela era mãe de 5 filhos, incluindo um bebê com menos de 1 ano de idade, que estava sob os cuidados da avó materna desde o dia anterior ao seu desaparecimento. No dia anterior ao sumiço dela, Lindomara teria passado o dia na casa de sua mãe e voltado à noite para casa para cuidar de seu filho de 4 anos. A partir desse momento, ela nunca mais foi vista. Carlos Alexandre teria dito à sua ex-mulher que Lindomara simplesmente foi embora e abandonou os filhos. Desde então, a mãe de Lindomara assumiu a responsabilidade pelas 2 crianças mais novas, enquanto os 3 filhos mais velhos foram viver com o pai. Carlos Alexandre relatou que em 2 de março de 2008, recebeu uma ligação de uma amiga informando que Lindomara havia saído de casa e deixado seu filho de 4 anos trancado. A amiga revelou o local onde Lindomara havia escondido as chaves da casa. Preocupado, Carlos Alexandre entrou na residência ao ouvir o choro da criança. Na tarde de 29 de julho, policiais civis conduziram uma escavação ao lado da casa de Carlos Alexandre e encontraram roupas pertencentes a Lindomara. Porém, a mulher continuava desaparecida. Devido ao histórico de Carlos Alexandre, a polícia suspeitava que ele poderia ter assassinado Lindomara e enterrado o corpo. As escavações foram prosseguidas com o intuito de encontrar os possíveis restos mortais de Lindomara. No dia seguinte, em 30 de julho, a polícia encontrou uma ossada humana enterrada em uma cova no quintal de uma casa, a menos de 100 metros de onde Carlos Alexandre havia morado com a mãe de Lindomara, na comunidade do Cavaco Chinês, localizada na estrada de Genipabu, no bairro Lagoa Azul. Os restos mortais estavam enrolados em um cobertor com 2 cintas de barbante prendendo o tecido, em uma cova no quintal da casa que pertencia ao irmão de Lindomara. A família reconheceu objetos e as roupas como sendo de Lindomara, mas a confirmação só seria feita através de exames realizados pelo ITEP. Os parentes de Lindomara relataram que Carlos Alexandre se dizia apaixonado por ela, mesmo após ter tido um relacionamento de quase 10 anos com a mãe dela. Ele nutria esse sentimento antes mesmo de conhecer a mãe de Lindomara, com quem eventualmente se casou. Mesmo após 4 anos de separação, ele continuava a frequentar a casa, que ficava próxima ao local onde os restos mortais foram encontrados. O filho mais novo de Lindomara foi registrado como filho de Carlos Alexandre. Ele explicou que quando a criança nasceu, Lindomara não revelou quem era o pai. Carlos Alexandre tinha a intenção de registrá-lo em nome de sua esposa, que era mãe de Lindomara, e também em seu nome, mas essa opção não foi possível. Lindomara, então, autorizou que ele registrasse o menino como seu filho. A polícia chegou a suspeitar que a criança pudesse ser filho biológico de Carlos Alexandre, o que ele negou categoricamente. Segundo Carlos Alexandre, ele registrou o menino porque queria ser uma figura paterna na vida dele, para evitar que crescesse sem esse apoio, assim como ele mesmo havia crescido. A polícia suspeitava que Carlos Alexandre poderia estar envolvido em outro caso de estupro seguido de morte que havia ocorrido no ano de 2010 na comunidade do Cavaco Chinês. Nesse caso, o corpo de uma mulher, aparentando entre 35 e 40 anos de idade, foi encontrado em cima de uma duna, apresentando sinais de violência sexual. Ela estava com a calcinha na mão, mãos para trás da cabeça e sinais de estrangulamento no pescoço. O corpo foi localizado em um terreno a menos de 500 metros de onde localizavam-se os 3 imóveis onde Carlos Alexandre morou. O delegado Raimundo Rolim destacou que não havia identificação da vítima e que não existia um inquérito policial sobre esse caso. Ele buscou informações que pudessem ajudar nas investigações, contando com a colaboração do ITEP para obter mais detalhes sobre a vítima. Posteriormente, ela foi identificada como Maria Goretti. No total, Carlos Alexandre tinha um nome envolvido em pelo menos 7 casos de violência sexual, em 3 deles
as vítimas foram mortas. O delegado Rolim definiu Carlos Alexandre como psicopata e suspeitava que ele poderia ser um serial killer. Em um depoimento que se estendeu por aproximadamente 2 horas, Carlos Alexandre compartilhou com o delegado detalhes de sua vida. Ele contou que nasceu em 14 de setembro de 1976 em Currais Novos, no interior do estado do Rio Grande do Norte. Sem ter conhecido seus pais, aos 2 anos de idade, foi enviado para o educandário Instituto Oswaldo Cruz em Natal, onde aos 8 anos teria sido vítima, em 2 ocasiões distintas, de abuso sexual por parte de um homem que cuidava do local. Depois de passar uma década no educandário, aos 12 anos de idade, Carlos Alexandre foi transferido para a FEBEM de Estremoz, onde teria permanecido por 4 anos. Em seguida, ele deixou a instituição e trabalhou em um circo, percorrendo diversas cidades do Rio Grande do Norte. Posteriormente, ele viveu como um andarilho durante 2 anos, morando em uma área de mata próxima a um balneário em Estremoz. Eventualmente, ele foi acolhido por uma família. Novamente, Carlos Alexandre negou qualquer envolvimento nos crimes, tanto nos quais já havia sido condenado, quanto nos que estavam sendo investigados. Em relação à ossada encontrada, que a polícia acreditava ser de Lindomara, ele afirmou que atendeu uma ligação no celular de sua esposa e que a pessoa avisou que a enteada havia ido embora. No entanto, a mãe de Lindomara afirmou que foi Carlos Alexandre quem comunicou o desaparecimento. De acordo com o delegado, Carlos Alexandre argumentou que a região em que ele vivia, no município de Estremoz, era utilizada por criminosos para desova de corpos. Ele chegou a questionar se seria acusado por tudo que fosse encontrado nessa região. Porém, os casos pelos quais ele estava sendo investigado tinham fortes indícios materiais de que ele poderia ter tido participação. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Carlos Alexandre pelo assassinato de Maria Eduarda. De acordo com a denúncia, ele praticou atos libidinosos com a criança, a matou por asfixia mecânica e ocultou o cadáver. Os crimes foram cometidos por motivo torpe, meio cruel e com o objetivo de dificultar a investigação. Em dezembro de 2018, 3 anos após o crime, a Justiça do Rio Grande do Norte condenou Carlos Alexandre de Andrade pelo estupro, assassinato e ocultação do cadáver de Maria Eduarda Lima da Silva. Ele foi condenado a 29 anos de prisão em regime fechado e sem direito de recorrer em liberdade. A 4ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Natal assumiu a responsabilidade pelas investigações relacionadas ao assassinato e ocultação do cadáver de Lindomara. Após análise das evidências, o Ministério Público chegou à conclusão de que não existiam elementos suficientes para fundamentar acusações criminais contra Carlos Alexandre quanto ao homicídio de Lindomara. Diante dessa constatação, o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial relacionado ao caso. Em 19 de setembro de 2022, o pedido de arquivamento foi acatado pela primeira vara criminal da comarca de Natal, encerrando formalmente a investigação. Contudo, a possibilidade de reabrir o caso no futuro permanece, caso surjam novas informações ou evidências relevantes. Em 29 de março de 2023, o processo foi arquivado definitivamente. Nas minhas pesquisas, não encontrei informações sobre o caso de estupro seguido de morte que envolveu uma mulher chamada Maria Goretti, ocorrido em 2010, na comunidade do Cavaco Chinês, em que Carlos Alexandre foi considerado suspeito. Atualmente, Carlos Alexandre cumpre pena na penitenciária estadual Dr. Francisco Nogueira Fernandes, mais conhecida como Penitenciária de Alcaçuz, localizada no município de Nísia Floresta, na Grande Natal. De acordo com um grupo de execução penal, Carlos Alexandre só cumprirá os requisitos necessários para progredir de regime de cumprimento de pena mais brando em 2026. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar, segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.